Senhor, eu te louvo o teu nome por trazer um homem tão pontual para os nossos dias. Senhor, o que eu pude ver e perceber é que o pastor Jackson e a casa dele é um Barzilai para esse tempo. O Senhor está levantando Barzilais, ó Pai, para poder fazer a diferença, para poder fazer o ID, não só em nossa região, mas por onde passar. Que o Senhor continue honrando essa casa, essa família, que tem um coração temente, rendido ao Senhor, que se entrega, que tira até o tênis, para poder entregar uma pessoa que necessita. Isso é uma pessoa que vai muito além da generosidade, que reconhece o que o Senhor fez na cruz. Eu oro para que o Senhor sustente, o dê forças, eu oro para que o teu Espírito possa continuar dando vigor. Troca as armaduras dele, reveste ele com todo o teu poder e a tua unção. Peço que as sandálias sejam trocadas para que ele continue caminhando e a cada dia fazendo a diferença para o teu reino. Prospere ele, Senhor, da forma que o Senhor faz. Conduza ele, a casa dele, da forma que o Senhor sempre fez. Sustente ele, a obra dele. Sustente, Senhor, toda a equipe dele. Continue levantando homens para a seara, homens temente ao Senhor, sábio, com o coração rendido a ti, com um coração que reconhece o teu senhorio. Guarde e protege ele. Obrigada, Senhor. Eu sei que a palavra que o Senhor implantou no coração é de necessidade para todos nós ouvirmos. E eu peço ao Senhor Deus que os nossos ouvidos sejam estampados para ouvir a tua palavra, e o nosso coração uma terra fértil para receber a semente, e que o inimigo não roube, mas que ela gere frutos, germine, para que nós possamos entender que o fruto que vem do Senhor, ela vem 100 vezes mais através da sua palavra. Obrigado por esse momento, por esse tempo. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Amém, queridos. Pode sentar. Fique à vontade. Você está na casa do Pai. Quando o Pai está em casa, né, é propício a gente fazer bagunça. Porque a mãe até briga com a gente, né? Mas o Pai deixa, sim ou não? E no contexto figurado, né? A mãe é a igreja, né? A igreja fala, não pode isso, não pode aquilo. O pai fala, pode tudo. Eu morri por você, você pode tudo. Aí a gente fala, posso todas as coisas aquele que me fortalece. A igreja vai e fala assim, tudo é lícito, mas nem tudo convém. Glória a Deus. Irmãos, que privilégio estar aqui com os irmãos. Eu falei com o pastor que eu não sei quem não tem, quem é sem juízo, né? Ele de me convidar e eu de aceitar. Mas para mim é um privilégio estar aqui com os irmãos. Me sinto em casa, amém? Nunca estive nesse espaço, mas é como se a gente já estivesse aqui tantas outras vezes, porque a casa é do Pai. E é isso, amém? Foi comigo aqui, né? Como foi apresentada minha esposa, Adriana, Azar, Estela. Estou vendo ali uma grande amiga. Estou vendo ali o meu amigo Renato também. Deus abençoe. E que bom estarmos aqui. Que bom poder compartilhar um pouco do pão. Eu não sei se você saiu de casa hoje esperando um pregador, uma pregação. Talvez eu te decepcione, porque eu não sei pregar muito. Mas uma coisa eu sei compartilhar aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Eu sei compartilhar aquilo que Deus colocou no nosso coração. Eu sei compartilhar aquilo porque eu entendo e acredito que a igreja ela não tem uma missão. A igreja é a própria missão de Deus na terra. Então, nós não temos uma missão, nós somos a missão. Nós somos a essência da missão de Deus. Nós carregamos o Cristo crucificado, ressurreto, dentro de nós. E nós somos morada dele. Amém? Embora nós cantamos aqui com lágrimas, usa-me, eu estou disponível, então eis-me aqui. Eu acho que é assim a canção, né? Eu sou muito bom para cantar também não, tá vendo? Mas, não, vou fazer essas caras para mim não. Alguém pode levar a Adriana para outro lugar?
né? Quem é casado aqui sabe o que eu estou falando, né? Às vezes a esposa olha pra gente com olhos, né? Como chama de fogo, né? E não é chamando a gente para queimar, é queimando a gente mesmo. Aí, tô falando que eu tô sentindo em casa, irmão. Eu tô em casa. Mas o Senhor, Ele não quer te usar, amém? O Senhor, Ele quer te possuir. Usar, o diabo usa, abusa e estraga. Não tem problema. O diabo não tem problema com a manutenção, o negócio dele é destruição. Mas quando se fala de possuir, fala de cuidado. Deus, Ele quer nos possuir nesta manhã. E quando Ele nos possui, Ele cuida de nós. A carne, irmãos, para nada serve, mesmo assim Ele cura ela. Eu entendi há pouco tempo um texto que eu sempre li errado, que era que o Senhor agrada da morte dos seus santos. Aquela palavra agrada ali, o mesmo significado de custoso, de valioso, de precioso. Algumas pessoas falam, preciosa é a morte do santo. Eu entendia que Deus gostava, assim, que a pessoa morresse santo. Não, Deus gosta, foi por isso que Ele foi crucificado. Mas a tradução dessa palavra é que é custoso para Deus quando morre um santo. Porque o santo, já sendo de Deus, é melhor que fique na terra. Como você entender? Porque Deus não agrada da morte nem dos ímpios nem dos santos. Porque quanto mais o santo estiver na terra, mais santificada a terra será. Quanto mais tempo você viver nesse bairro que você está, trabalhar nessa empresa, nessa escola, no seu comércio, eu não sei qual é o seu segmento, quanto mais tempo você viver lá, com saúde, glorificando a Deus, melhor é para o reino, melhor é para Deus. Então, cuida do teu corpo, amém? Cuida da sua saúde, porque é custoso para Deus é a morte de um santo. Então, e mesmo nós temos que morrer, Deus não agradando, nós vamos morrer. Mas a reflexão que eu quero trazer para esta manhã é o que nós estamos fazendo com o nosso tempo. Quais são os seus planos? Quais são os seus desígnios? O que queima o teu coração nesses dias? Qual é o teu planejamento para as próximas décadas, para os próximos anos, para os próximos meses, para as próximas semanas, para os próximos dias, para as próximas horas? E por que não para os próximos minutos e para os próximos segundos? A nossa vida pertence a Deus. Eu quero ficar fiel ao tema, mas eu também quero deixar o Espírito Santo ministrar aos nossos corações nessa manhã. Amém? Irmãos, a gente é sempre convidado para ministrar em culto de missões, porque nós entendemos que nós somos a missão de Deus. Então nós vivemos isso, eu e minha casa. Nós desenvolvemos alguns trabalhos, o Senhor nos convidou, né? O Senhor nos impeliu, o Senhor nos obrigou. E ai de nós se a gente não fizer. Ai de nós se nós não entender e participar daquilo que Deus está fazendo. Efésios 2:10 diz que o Senhor preparou toda boa obra para que nós possamos andar nela. Amém? Então entenda uma coisa no teu espírito, você não faz nada. Mas se você estiver em Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, você vai estar caminhando na obra do Senhor. É simples e prático e fácil de entender. Então todo mundo aqui tem um chamado, todo mundo aqui tem uma vocação. Amém? Deixa eu dizer uma coisa para você, você não foi convocado a ficar frequentando uma igreja. Você não foi. Jesus não morreu na cruz do Calvário para você esquentar essas cadeiras. Deixa eu dizer uma coisa para você, cadeiras não sente frio. Cadeiras não sente carência. Cadeira não sente saudade. Então se você não voltar aqui nessa casa nunca mais, as cadeiras não vão estar nem aí para você. Mas você vai perder muito. O propósito de você estar nessa cadeira, num culto como este, e este também, não é o propósito único. Isso aqui não é o fim das coisas, isso aqui é um meio. É um meio pelo qual nós nos equipamos, nos alinhamos
e somos preparados para continuar caminhando na obra do Senhor. Amém? Amém, irmão? É todo mundo que vai fazer evangelismo na rua? Claro que não. É todo mundo que vai fazer evangelismo nos presídios? Claro que não. É todo mundo que vai nas Cracolândia, que vai nos hospitais, que vai nas escolas? Claro que não. Mas todos nós somos evangelistas. E todos nós somos intercessores. Se você não é um intercessor, se você não é um evangelista, a sua oração é que o Senhor desperta o teu coração para que você, a partir deste momento, você receba esse encargo e passe a vivê-lo. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo em Mateus 14. Nós vamos ver um texto a partir do versículo 22. Glória a Deus. Abra sua Bíblia ou liga sua Bíblia. Hoje, né? Temos que falar assim também. Abra sua Bíblia ou liga sua Bíblia. Porque talvez você está com iPad, com, né, tablet, com celular. Mateus 14, 22. Glória a Deus. Diz assim, quem achou, diga amém. Quem não achou, acompanhe aqui. Diz assim, logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado. Repita comigo, para o outro lado. Enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E que ainda à tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe em muitos estágios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Repita comigo assim, o vento era contrário. Mas na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, e andando sobre o mar, e os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse, tende bom ânimo, sou eu, não temas. E respondendo-lhe Pedro disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, não vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente, Jesus, estendendo as mãos, tomou-lhe e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? E subindo ambos aos barcos, cessou o vento, e os que estavam no barco adoraram, dizendo, verdadeiramente és o Filho de Deus. Amém? Glória a Deus. Querido, talvez você já ouviu várias pregações sobre esse texto. Talvez o pastor dessa casa, os pastores dessa casa já pregou aqui muitas vezes sobre esse texto. Mas eu quero que você abra o teu coração nesse momento e deixa Deus falar ao teu espírito, amém? Deixa Deus falar ao teu espírito. O Senhor tem uma porção nova nesta manhã. Assim como o arroz e o feijão de todos os dias nos sustenta, mais que isso é a palavra de Deus, que arroz e feijão sustenta do almoço até a janta. Mas a palavra do Senhor nos sustenta eternamente. Por mais que ela pareça ser repetida, mas ela é nova. E ela se renova. E não será diferente nesta manhã. Amém? Nessa narrativa dessa história, Jesus ele tinha feito um grande milagre. E a história conta nos evangelhos que havia ali uma grande multidão. E Jesus, olhando para eles, se compadeceu deles, porque eles eram como ovelhas sem pastor.
E os discípulos chegaram até Jesus e disseram: Senhor, despede esse povo, porque já está tarde e não tem o que comer por aqui. Porém, Jesus disse assim para os seus discípulos: dê a eles de comer. E alguém disse assim: Jesus, nem se nós tivéssemos 200 denários para comprar pão, não daria para comprar pão para todo mundo. Sabe o que eu aprendo com isso? Que a fome dessa geração, a responsabilidade está nas mãos dos discípulos de Jesus. Tem algum discípulo de Jesus aqui nesta manhã? Embora você não levantou a mão, você também é discípulo de Jesus. E essa responsabilidade, ela é sua. Isso faz me lembrar de Pedro e João, em Atos 8, subindo a porta do templo. Tinha lá um coxo de 38 anos. Tem alguém aqui com 38 anos? Menos de 38 anos. As mulheres nem levantam a mão. Menos, aí apareceu um monte. Eu também já tive 38. Já estou com quase 38, que eu fiz 38. Mas, imagina uma vida inteira, irmão. 38 anos é muitos anos. E quando eles pedem ali, Pedro e João, fala assim: me dá ouro, me dá prata. Pedro e João falam assim: olhem para nós. Ele chamou a responsabilidade daquele coxo estar na porta de um templo. Aquele coxo, irmãos, ele pode representar muitas coisas nos nossos dias. Pode representar verdadeiramente um coxo físico, mas um coxo espiritual. Um coxo financeiro. Um coxo no casamento. Um coxo, não sei, nos vícios, nas drogas, que não desenvolve, que não anda, que não consegue prosperar, que não consegue crescer, que não consegue desenvolver. Pode ser um coxo de todos os segmentos que você pensar, mas ele fala assim: olhem para nós. Não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui nesta manhã. Nós estamos vivendo dias de ouro e prata, mas não estamos mais vivendo dias de levanta e anda em nome de Jesus. Parece que os recursos chegaram à nossa casa, parece que os recursos chegaram à nossa porta e o poder de Deus saiu de nós. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: é responsabilidade minha e sua viver e usar os poderes de Deus nessa terra. A igreja é o único ser vivo. A igreja é o único ser capaz de fazer somente. A igreja é o ser único, o único ser vivo capaz de fazer coisas que o mundo não pode fazer. São coisas que são dadas somente para a igreja. Como você está me entendendo? Então o ide de Jesus, ele nos chama para uma responsabilidade. Escute, ele está no imperativo: ide, vá, indo e anunciai o evangelho. Nós precisamos entender que evangelismo não é um evento de uma igreja local. Evangelismo é a vida de todo aquele regenerado, salvo, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Nós devemos evangelizar com as nossas próprias vidas. Nós devemos evangelizar com o nosso próprio ser, no trabalho, na faculdade, na escola, no ponto de ônibus, no metrô. Irmãos, não importa onde você está, você é o próprio evangelho de Cristo aqui na terra. Se nós não evangelizar, escuta, o mundo vai evangelizar no nosso lugar. Se nós não sairmos da nossa vidinha, de nós mesmos, das nossas necessidades, essa história que nós lemos aqui, os próprios discípulos falaram para Jesus: Jesus, despede o povo. Escute, é responsabilidade minha e sua como igreja viver tudo aquilo que o Senhor separou para nós. Amém? E Jesus fala assim com os discípulos, depois desse grande feito. Irmãos, eu fico pensando, estava meditando. Depois de tudo isso, os discípulos queriam, no mínimo,
ter uma mesa com Jesus e descansar com Jesus. Imagine 12 homens, ou que sejam 70 discípulos total, Jesus, né, chegou a enviar. Imagine que sejam 70 homens servindo mais de 10.000 pessoas. Imagine o esforço, o empenho para alimentar mais de 10.000 pessoas. A Bíblia fala que era mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Segundo os historiadores, eram mais de 15.000 pessoas. Imagine cerca de 12 a 70 homens servir 10.000 pessoas, 15.000 pessoas. E aí, na hora de descansar, digo para o seu irmão assim, não é hora de descansar. Para, irmãos, eu não gosto disso, mas vamos lá. Vai acordar o irmão que está do seu lado aí, esse que está quase pescando aí, recebendo uma revelagem aí. Fala, não é hora de descansar. O maior risco da igreja dos nossos dias é achar que nós temos algum direito. Os grandes homens da Bíblia, os grandes homens do século presente, os grandes pastores, os grandes líderes, a grande maioria da igreja acha nesse dia que é dia de nós desfrutar dos nossos direitos. Deixa eu dizer uma coisa sobre o seu direito. O seu direito é o dever de cumprir toda a obra de Deus. Se Deus te deu recurso, você pode até passear. Mas entenda, o recurso não é só seu. É para você ser recurso na vida daquele que não tem. Se Deus te deu inteligência, escute, não é para você achar que o céu sabe tudo. É o Google da sua geração. É para você ser inteligência na vida daquele que é induto. Se você tem saúde, se você tem fé, se você tem conhecimento, entenda, tudo isso é dádiva de Deus para você ser na vida daquele que não tem. Sabe aquela canção que nós cantamos alguns anos atrás? Quem te viu passar na prova e não te ajudou vai se arrepender. Ah, irmão, como eu cantava aquilo chorando. O Senhor tinha me resgatado, pastor, de uma vida de crack, mais de 15 anos usando crack. Como eu fui humilhado como drogado, e como eu fui rejeitado, e como eu fui... coisas que eu procurei, mas eu culpava os outros. E quando saiu essa canção, o Senhor estava me resgatando dessa vida. E eu chorava, eles vão ver. Deus vai me honrar. Até o dia que Deus falou comigo: eu não levanto ninguém para ficar em cima. Todos os homens e mulheres que eu levanto, que eu exalto, é para ficar embaixo. Em cima está o Senhor. Um dia Satanás queria estar lá em cima e ele foi derrubado. Então o Senhor, ele exalta os humilhados. O que se humilha é o que se humilha, tá? Porque eu era humilhado e continuei humilhado com aquele coração. Mas o que se humilha, ele exalta o que se humilha, mas ele abate os exaltados. Então Deus não vai levantar homens e mulheres nessa geração, e nunca levantou, para achar que vai ficar num palco, numa plateia, e as pessoas... Deus vai te levantar para você ser o Cristo na terra, para você ser humilhado, para você ser cuspido na cara, para você ser espancado pelo mundo. Ai, pastor, misericórdia. Não, irmão, está escrito lá que serei odiados por todos, por amor do meu nome, e bem-aventurados sois vós quando te injuriarem. Nós vivemos uma geração hoje que queremos os direitos. Ah, eu tenho direito. Não, queridos. O único direito que nós temos é de ir para o céu, e nem foi conquistado por nós. E eu só quero ir para os céus, porque Jesus está lá. Porque se Jesus estivesse no inferno, a minha vontade era de estar no inferno. Porque a minha vontade é estar onde o Pai está. E aí, onde eu estou hoje? Eu estou em mim. Porque Cristo está em mim. E
Qual que é a maior dificuldade dessa geração? É estar em si. Porque o Brasil hoje, ele é o país com o maior índice de ansiedade. E por que as pessoas estão sofrendo de ansiedade? Porque elas estão preocupadas com o futuro. E sabe quem que inventou o futuro? Sabe quem inventou o futuro? E é por isso que as pessoas estão lá? Não foi Deus que inventou o futuro, irmãos. Deus é eterno e Ele criou a eternidade. Quem inventou o futuro foi Satanás. Porque enquanto nós estamos agora, no dia de hoje, preocupado com o amanhã, Jesus vem e fala assim: não andeis ansioso com o dia de amanhã. Não andeis ansioso com o que é a vez de comer, não andeis ansioso com o que é a vez de vestir, não andeis ansioso com o que é a vez de beber. Basta cada dia o seu mal. A Bíblia diz que o Senhor colocou a eternidade dentro de nós. Você já é eterno, você não precisa esperar morrer, Jesus voltar para você viver a eternidade. Você pode viver a eternidade agora. Porque quem está em Cristo jamais morrerá. Posso ouvir um amém? Jamais morrerá, irmão. Mas o inimigo colocou o futuro em nossos corações, nas nossas vidas. Então nós vivemos assim, presos no passado, porque não conseguimos arrepender e ficar livre da tragédia do passado. E nem desfrutamos do presente, porque estamos preocupados com o futuro. E dessa forma nós não vivemos a eternidade de Deus que é para ser vivida aqui. Estão entendendo? Então não sobra tempo para falar de Jesus para ninguém, porque eu estou sempre preocupado comigo. Ah, irmãos, eu admiro tanto Davi. Davi e Paulo são homens assim. A Bíblia tem pecado? Se a Bíblia pecou, acho que foi falar desses homens para nós. Eu acho engraçado que muitas vezes a gente fica olhando só os pecados de Davi, né? Ah, mas ele matou. Ah, mas ele adulterou. Ah, mas ele fez isso. Ah, mas ele... Não, irmãos. Isso aí só está relatado porque senão a gente ia achar que o homem era um anjo na terra. Mas o que me chama a atenção de Davi é que um homem, acho que uns quase 4.000 anos atrás, conhecia mais de graça do que nós, que já estamos há mais de 2.000 anos depois da graça ter derramado sobre nós. Davi era o cara que ele olhava para si e ele dava uma ordem para a alma dele e falava assim: por que tu está batido a minha alma? Por que tu perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Às vezes a gente precisa dar uma ordem, irmãos, para nossas vidas, para a gente viver o que Deus tem para nós, como estão entendendo? Voltando aqui para o nosso texto, Jesus dá uma ordem aos discípulos. E algumas traduções dizem que Jesus os obrigaram a entrar no barco. Outras traduções dizem que Jesus constrangiram eles. Isso nos faz lembrar de Marcos, e Mateus, e João, onde Jesus nos declara para irmos. Onde Jesus fala: ide por todo mundo, pregai o Evangelho. Irmãos, isso aí está no imperativo. E o ide não é para uns, para outros. Não, o ide é para todos. É indo. É indo. Eu lembro, pastor, quando o Senhor me chamou para cuidarmos dos moradores de situação de rua. Eu lembro que eu passei numa Cracolândia e o Espírito Santo falou comigo assim: aqui é o seu lugar e você vai voltar para cá. Se você não vier resgatar essas pessoas. E esses dias eu meditando, o Senhor me mostrou por que eu fiquei quase 20 anos usando droga. Por causa do meu orgulho e da minha soberba. Lá atrás,
Uma família de 9 irmãos, meu pai, minha mãe, cristãos, meu pai, pastor, fundador do ministério Rocha Eterna, hoje ele está na glória. Eu era o único irmão que não mexia com droga. Meu pai e minha mãe se gabavam demais de mim. Já trabalhava de carteira assinada, que antigamente, né? Podia trabalhar criança, adolescente, hoje não pode mais. Que hoje tem um pé de meia. Tá amarrado. O trabalho edifica, irmão. O trabalho edifica. Paulo vai dizer que aquele que não trabalha não coma. Ah, pastor, então por que a gente ajuda as pessoas que não trabalham? Só até que Cristo seja gerado nelas. Porque é impossível um homem ou uma mulher que é cheio do Espírito Santo de Deus, que não está disposto a trabalhar todos os dias. Principalmente as mulheres que trabalham em casa. Não é, irmãs? Lava as vasilhas de manhã para sujar no almoço. Lava no almoço para sujar à tarde. Lava à tarde para sujar de noite. Misericórdia. Misericórdia. Lava a roupa para sujar de novo. Né? E não para. Não para. E aí, né, eu trabalhava. Eu ficava muito orgulhoso. Eu falava mal dos meus irmãos, que eles eram vagabundos, que eles eram drogados. O Espírito Santo mostrou isso esses dias. E já naquela época, já era para mim trabalhar com os drogados. Só que eu não discerni. E quais eram os drogados que era para trabalhar? Com meus irmãos. Entende por que você não pode se submeter porque você tem Jesus? Jesus só se revelou a você primeiro para você ser luz na vida daqueles que estão em trevas. Por isso há muitos fracos e doentes entre nós. Não são poucos que dormem, porque não discernem o corpo de Cristo. Porque não discerne aquilo que foi chamado. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você foi chamado para ser parte do corpo de Cristo. Ou você é um membro do corpo de Cristo, onde o corpo está conectado à cabeça. Ou você é uma prótese. E prótese tem até a função de corpo, mas não tem vida da cabeça. Uma perna de prótese, ela ajuda a conduzir o corpo, a equilibrar, a andar. Não sei se alguém que faz uso de prótese. Mas uma perna de prótese não sente dor, não sente coceira, não pinica, não dói, porque não está ligado à cabeça. Então o Senhor não te chamou para ser prótese, o Senhor te chamou para ser corpo. E não é membro de uma igreja local, é membro do corpo de Cristo. Embora nós fazemos parte de uma igreja local, mas nós não somos uma igreja local, nós somos a igreja de Cristo na terra. Eu não entendi isso e por isso eu padeci quase 20 anos. E quando o Senhor me chamou, passando a Cracolândia, Ele disse: aqui é seu lugar. Eu disse: está amarrado. Está amarrado em nome de Jesus. Eu não volto mais nesse lugar. Irmãos, quando o Senhor fala com você, não adianta você amarrar. Você amarra o diabo, amarra as palavras malditas. Mas o que o Senhor diz para você? Eu costumo dizer que quando Deus fala, está falado ou está falido. Porque se não andar naquilo que Ele falou, vai estar falido em toda a sua vida. E eu não entendi. Mas o dia que eu entendi, eu fiz que nem os discípulos. Eu não queria. Irmão. Meu sonho era ser empresário. Meu sonho era ser milionário. Deus falou: não, você vai ser missionário. No começo eu abri empresa, quebrei. E eu orava e falava: Deus, o diabo. Ah, irmãos, para de dar honra pro diabo. Até o dia que Deus falou, o Espírito falou comigo assim: não é o diabo que fecha as portas. Eu fecho as portas, e as portas que eu fecho, homem não abre, diabo não abre. E as portas que eu abro, homem não fecha, diabo não fecha. Essa porta está fechada para você. Eu ouvi isso, irmãos? Não, no decorrer desses anos, eu tentei muitas vezes, até alguns meses atrás, eu estava tentando empreender de novo, pastor. Deus mostrou para minha irmã que me viu caindo de um prédio. E eu fiquei muito mal. E a empresa que a gente estava abrindo de novo era mesmo para dar
manutenção e fachada. E recentemente eu ouvi mais uma pregação, o Senhor falou mais uma vez, eu falei, tá bom, se agora eu te entrego a minha vida, eu abro mão. 2 dias depois, o irmão que ia ser meu sócio, ele caiu de um prédio de 4 andares. E eu acredito que essa queda era para mim. Porque quando Deus fala, tá falado ou tá falido. Deus lá atrás, ele disse para mim, eu não quero o seu dinheiro, eu quero a sua vida. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Numa igreja como essa e como tantas outras que existem, nós oramos muitas vezes, pastor, pela oferta, pelo dízimo, pelas crianças, pelo grupo de louvor, oramos para os diáconos, oramos por cada vida, mas dificilmente no culto como esse, nós oramos para o Senhor enviar ceifeiros para a colheita. E ele diz assim, levanta os olhos e veja, os campos estão brancos. É uma das, se não a única oração que Jesus nos ensinou a orar. Mas muitas vezes nós oramos por recursos, mas nós não oramos para o Senhor enviar obreiros. E às vezes os obreiros estão sentados nas cadeiras, achando que ele está cumprindo o propósito. Não, irmãos, a igreja, eu vou repetir para você várias vezes aqui, aqui não é o fim, amém? Aqui é só o meio para que Deus quer te usar. Aqui é só o meio para você entender que Deus, ele quer te possuir. Todo o seu ser, toda a sua vida. Os discípulos não queriam sair dali. E eu até entendo alguns irmãos, porque às vezes Jesus manda a gente fazer algumas coisas, pastor. Quando você chega no meio do caminho, a história conta que os discípulos foram, e quando eles estavam bem afastados da terra, o vento começou a jogar para lá e para cá, e o vento ficou contrário. O vento começou a ficar contrário. E às vezes Jesus manda a gente fazer alguma coisa, e quando a gente chega bem no meio, parece que foi o diabo que mandou, porque é tanta luta. São tantas as adversidades. São tantos os levantes. São tantos ventos que nós olhamos para o lado e tudo que nós vemos são pessoas como a gente, desesperados. E nós não conseguimos mais ouvir a voz do Senhor. Essa história relata isso. A Bíblia diz que os discípulos estavam longe. Deixa eu dizer uma coisa para você. Todas as vezes que Deus mandar você fazer alguma coisa, levanta e anda sobre essa palavra. E não temas, porque Ele diz, não temas, porque eu sou contigo. Jesus disse, estarei com vocês todos os dias das vossas vidas, até a consumação do século. Porque depois da consumação do século, não é mais o Cristo que estará conosco, é nós que estaremos com Ele. Mas enquanto os séculos ainda existirem, enquanto ainda nós estivermos aqui, Ele está conosco. Ele está conosco e Ele está em nós. Mas passar disso aqui, é nós que estaremos com Ele. E muitas vezes Deus dá uma ordem para nós e fala, vai, pode ir que eu estou contigo. Mas aí a gente começa tão empolgado, sim ou não? E começa animado. Às vezes nós temos muitos projetos, né? Estou vendo ali mais a turma ali, voluntário da missão lá. E às vezes a gente fala assim, irmão, nós queremos fazer assim, assim, assado. Levanta 20, 30, 40 pessoas. Isso é muito bom, irmãos. Isso te encoraja. Aí quando você começa com 4, 5. E está tudo bem. Está tudo bem. Jesus é um modelo. Ele andava 5.000 atrás dele, mas quando ele precisou de enviar, ele só pôde enviar 70. Significa que nem todos vão entender, mas os que entenderem têm a obrigação de dar uma resposta pelo seu entendimento. Você não é responsável até entender. A partir do momento que você entender, você é réu do seu entendimento. É por isso que muitas pessoas estão procurando hoje igrejas light, palavra diluída, que não confronta o pecado,
que não confronta a fornicação, que não confronta o divórcio, que não confronta a imoralidade, a irresponsabilidade financeira. Ah, irmão, pastor, meu nome está sujo. Não, irmão, daqui a 5 anos o Senhor vai te dar o livramento. Não, irmão, vai lá, negocia esse trem, em nome de Jesus. Você é réu do seu entendimento. Então, se o Senhor falou que você vai, mesmo que no meio da caminhada, você olha para trás, Deus faz isso. Amém? Lá no começo, quando nós começamos a casa de recuperação, tinha uns 20 pessoas no nosso grupo. O Azaf era pequenininho. Amém, Azaf? Depois você compartilha, amém? Você tem uma revelação aí. O Azaf era pequenininho. E aí apareceu a oportunidade de nós abrimos a casa de recuperação e os irmãos falaram, vai, nós vamos com você. Adriana com muito medo e com razão, vai, nós estamos com você. Aí um dia eu falei, irmão, você estava com a gente. Eu já estava morando com os moradores de rua. Estava morando com uns 20. Deixei a Adriana e Azaf sozinho em casa. E tinha dia, irmãos, que eu olhava e falava, Deus não está nisso aqui não. Aqueles homens roncando, soltando gases, não cheirosa. Você está rindo que era você. Não era. Você era para estar chorando comigo, já passou. Eu via demônios, irmãos. Eu via demônios. Da casa que a gente estava, no escritório que eu dormia, tinha uma horta no meu, eu via demônios andando como vejo gente. E tinha dia que eu orava, expulsava, tinha dia que eu repreendia, tinha dia que eu tinha medo de passar no meio deles, eu chamava os meninos para ir comigo. Porque às vezes a gente olhava para cima e estava sozinho. Aquela turma, 99% daqueles irmãos que dizem que estava conosco, quando nós falamos do primeiro desafio do mês, sumiu todo mundo. A Adriana fazia 200 marmitas toda sexta-feira para a gente levar para os moradores de rua. Sozinho, Deus. E não tinha carro, tinha dia que a gente fazia comida, eu punha assim, assim, Deus, está pronto, e agora? Nós obedecemos. Alguém batia no portão e falava, vai ter evangelismo hoje? Eu falei, vai, então vamos. Andando em fé, debaixo de uma palavra. É loucura para o homem. Tinha dia que eu expulsava os demônios, tinha dia que eu olhava assim, se quer ficar assim, quer que eu vou dormir? Estou cansado, mas tem que levantar às 5 horas para fazer café. Mas Deus, Ele nunca nos abandonou. Eu lembro que antes de abrir a casa de recuperação, eu tinha feito um teste na Fiat, eu queria muito trabalhar na Fiat, porque debaixo daquela palavra eu tinha abrido uma empresa e a empresa não foi para frente, ela quebrou, ainda estava devendo um empréstimo. E quando eu orava e dizia que o diabo tinha fechado a porta, ele falou, não foi o diabo, foi eu. Eu não quero seu dinheiro, eu quero sua vida. E Deus me levou lá em Ana. Quando Ana orava, Ana não dizia, Penina, aquela macumbeira, fechou a minha madre. Não, ela diz assim, o Senhor, é o Senhor que fecha a madre, é o Senhor que abre a madre. Nós precisamos de parar de dar honra e glória para Satanás, irmão. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você está passando por dificuldade, não temas, porque o Senhor está contigo. Não temas. E se Ele quiser usar o diabo para te afugentar, não temas o diabo. Ele só é a ferramenta para te afiar. Maior é que está em nós, irmão. Colossenses 2,10 diz que o Senhor é o cabeça de todo principado e de toda potestade. Irmão, o dia que eu entendi isso, eu criei muita coragem. Eu entendi que o diabo não manda nada, que o meu Senhor é Senhor do diabo também. Não é à toa que quando o diabo você se prostrar e me adorar, aquela conversa mole para Jesus, ele falou assim, também está escrito, Satanás, somente o Senhor, o teu Deus, adorará e prestará culto. Eu não consigo entender uma igreja que diz que caminha com Jesus todos os dias e ainda tem medo de macumba. Tem medo de entrar em lugares violentos. Tem medo de olho gordo, irmão, cuidado. Hoje em dia olho gordo tá dando processo, hein? É gordofobia, cuidado.
Eu não sei como alguém ainda tem medo dessas coisas. Deixa eu trazer uma revelação aqui para você que ainda tinha medo. A partir de agora você não tem mais. Gálatas 9:3 diz que todos que são da fé têm a promessa de Abraão. Gênesis 12 explica quais são as promessas de Abraão. Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão, aquele que te abençoar será abençoado, e aquele que te amaldiçoar será amaldiçoado. Deixa eu liberar uma palavra para você que estava com medo até agora. Se um macumbeiro quiser ser abençoado, ele tem que te abençoar. Porque se ele te amaldiçoar, é ele que será amaldiçoado. Nada pode tocar o servo do Senhor. Nada é nada, irmão. Então, por que ainda tu temas? Por que então você não está avançando? Por que ainda você não está pregando? Por que ainda você não está testificando? Por que ainda você está com medo de apresentar Jesus lá na faculdade? Porque você ainda está com medo de conversar com os ateus. Quarta-feira nós estávamos na UPA ministrando lá. E aí, eu vi que umas meninas levou um panfleto assim pro irmão. Lá, ele em pé lá, todo tatuadão assim e tal. Ei, não, obrigado. Aí veio uma pessoa falar comigo, falou assim, eu cheguei aqui desde 6 horas, mas aquele moço ali está desde 4. Eu fui conversar com ele. Falei, não, você está aqui desde 4? Ele, sim, desde 4. Aí ele falou comigo assim, bacana o seu trabalho, mas eu sou ateu. Eu falei, que legal, cara, eu nunca bati papo com um ateu na UPA. Sou ateu, e eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Esses dias, eu vou contar essa aqui, esse testemunho, eu vou contar um outro aqui, só um parênteses. Um dia nós estávamos numa barbearia de rua. Aí tinha uma satanista amaldiçoando todo mundo. Os meninos, pastor, ora por mim que ela me amaldiçoou. Eu falei, orar por você não, ora você, ué. Pastor, ela me amaldiçoou. Ora você. Ora você. Mas é lógico que eu orei, amém, irmãos? A gente não pode negar pão, quanto mais oração. Mas aí ela veio conversar comigo. Ela disse, e você, quem você é? Na hora eu identifiquei quem estava falando comigo. Falei, eu sou filho de Deus, e você? Eu sou uma criatura. Eu falei, que pena, eu sou filho. Eu já vi que não estava mais conversando com a mulher. Eu disse para ela, e eu sou um milagre. Você quer fazer o quê? Eu quero rapar a cabeça. Não, rapar a cabeça eu sei. Então hoje um milagre vai te tocar. E irmãos, eu creio que os demônios saíram dela quando a gente tocou nela. Mas quando eu terminei de rapar a cabeça, ela apontou o dedo para mim e falou assim, você acha que isso é alguma coisa, né? Eu mando aqui. Eu falei, você não manda nada. Eu não acho, eu tenho certeza. Eu sou filho de Deus. Esses dias tem sido assim, recorrente, esses dias no mesmo lugar, uma outra barbearia de rua. Meu irmão me abraçar, pede um cobertor e tal. E ele fala assim, eu sou. Ele falou assim, eu sou a beleza de Deus. Ele falou assim, você era. Identifiquei na hora. A beleza de Deus é Cristo. E eu sou filho de Deus. Ele, mas eu sou criatura. Pastor, o diabo tem lá conversa. Não, irmão, ele não está indo lá conversar, ele já está lá. E nós estamos lá picando o pé na porta. Porque é uma promessa que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. E eu falei com os meninos assim, ó, fica atento que esse homem está possesso. Não é um homem que está conversando mais com a gente. E ele começou a confrontar. E toda hora dizia, eu sou a perfeição de Deus. Se você já foi, você não é mais. Você já foi, você não é mais. Escute, se você tivesse com seus olhos abertos neste momento, espirituais, você viria num ambiente como esse, anjos e demônios. São mais reais do que essa cadeira que você está sentado. Então não brinca.
Não brinca de ser cristão. Amém? Não aceite menos que essa palavra do Senhor diz para a sua vida. Não aceite menos. Se Deus falou para você ir, vá, avance, mesmo que os ventos sejam contrários. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus vai falar coisas para você que a sua esposa não vai entender, e está tudo bem. Não espere que ela entenda. Deus está falando para você. Quantas vezes eu tive que pregar para Adriana? Lá no começo mesmo, está falando, eu fiz um teste na FIT, fiquei esperando que a FIT me chamar, e quando eu saí da FIT, Deus falou comigo, eu tenho para você é maior do que a FIT. Eu disse, o que é FIT? Tá? O que é maior do que a FIT? Está amarrado. Você está amarrado. A gente já estava devendo 7 meses de aluguel, pastor. E o São Geraldo, que eu morava na casa do São Geraldo, esse eu era magrelinho, e ele bem fortão. Era tipo Chaves, né? Sua barriga e o sua madruga. E você estava na minha porta todos os dias. E às vezes eu entrava em casa. Hoje é fácil falar, hoje é fácil rir. Mas antes era só lágrima. E falava, Deus não está nisso, mas Deus estava sim. Eu entrava em casa, ela escutava meus passos, eu tinha uma filha. Ela, pai, o Jackson chegou. E ele lá no meu portão, ô Jackson, conseguiu alguma coisa? Eu falava, ouço Geraldo, ainda não, mas Deus proverá. E ele falava, vai prover, vai. Até a Adriana já estava falando assim comigo. Falei, amor, Deus vai prover. Vai, Deus vai prover. Embora o tom parecia que era de dúvida, mas era uma confirmação. Vai, Deus vai, estou vendo. Um dia eu orei e falei, Senhor, ou o Senhor está comigo, ou o Senhor não está. Ou eu ouvi sua voz, eu ouvi a voz da minha alma, ouvi a voz dos necessitados e não a sua voz. Eu tinha uma vigília para fazer na casa de recuperação, e o Sr. Geraldo, 19 horas da noite, no sábado, o Sr. Geraldo sentado no meu portão, eu morava em cima da casa dele, e quando eu desço, ô Jacques, arrumou alguma coisa? 7 meses de aluguel, irmãos. Água e luz cortada. Os ventos estavam contrários. O Sr. Geraldo falava de mim para todo mundo, e ele falava a verdade. Aí, ó, tá ajudando os moradores de rua, mas tá quase indo morar na rua com a família. Aí, ó, tirando os outros da rua, mas nem a casa dele ele cuida. Irmão, como dói eu ouvir isso. Eu vi uma vez alguém disse pra Adriana, o Jacques é mais um vagabundo que quer cuidar de vagabundo. Quer ficar com os vagabundos. Eu lembro que quando a Fiat ligou pra mim, a primeira vez, o primeiro contato que eles me chamaram para trabalhar, eu estava com 3 moradores de rua dentro do carro, o vento estava contrário, irmão. Eu li a mensagem, o Sr. Geraldo estava dirigindo uma Elba, e ele enxergava pouco, o volante dele era um pouquinho maior que isso aqui assim. E quando eu li a mensagem alta assim, a Fiat me chamou aqui, eu estava com 3 moradores de rua dentro do carro, e ele gritou, ô, glória a Deus! Acho que ele pensou, meus aluguéis vão ser resolvidos. E a primeira vez que eu ouvi uma pessoa me chamando de pastor, um dos moradores de rua falou assim, e aí pastor, como é que vai ser? Tipo assim, eu estou saindo da rua e você vai sair da casa? Eu falei, não amigo, eu decidi ouvir a voz de Deus e obedecer. Na hora o semblante do Sr. Geraldo caiu por terra. Ele passou o final de semana no sítio. Hoje é fácil falar, irmão. Mas talvez você está vivendo esses desafios hoje, e eu não sei porque eu estou contando isso, não estava. Mas talvez Deus quer falar com você, permaneça nesses ventos fortes. Permaneça nesse vento contrário. Permaneça, não desista, escute. Voltar, não faz sentido voltar para a igreja. Eu lembro que eu descendo esse dia para ir, não, a Adriana, no carro, a Adriana, aí, a Fiat manda, aí a Adriana vai e me liga. A Adriana só não falava palavrão, irmão, mas é mulher. Tá faltando isso, tá faltando aquilo e tal, e tal, e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. Nós estávamos quase passando fome. Mas naquele dia da vigília, eu orei a Deus e falei, Senhor, o Senhor está comigo, o Senhor não está, o Senhor mandou, não mandou, eu preciso resolver. Eu desço o Geraldo, falou, Jacques, e aí? Aí eu vou para a vigília, aí um amigo manda uma mensagem, vai ter vigília e tal.
vi no Facebook aqui, falei, vai sim. E ele apareceu lá. Quando ele chega lá, ele me chama no escritório, ele tira um mar de nota de 50, pastor. Fala assim, olha, toma, Deus mandou te dar conta. Eu contei R$750. Ele tira um talão de cheque. Eu devia R$2.000 de aluguel naquela época. Hoje R$2.000 é o aluguel meu da minha casa. Eu devia R$2.000, que era 7 meses. E aí ele fez o cheque assim, 1.750 ao 1.250 e falou, olha, troca esse dinheiro, não passa esse cheque. Deus mandou te dar o dinheiro, mas eu não tenho dinheiro. E aí quando eu chego em casa de manhã, o seu Geraldo está no portão, e ele fala, e aí, Jackson, arrumou alguma coisa? Eu falei, arrumei, seu Geraldo. Aí já estava com o peito, né? Arrumei. Falei com o senhor que Deus ia prover, Deus proveu. Está aqui 750, e aqui, ó, 1.250, amanhã eu vou trocar e vou pagar, e nós vamos quitar esses aluguéis. Irmãos, e desde então, eu não parei de dever aluguel, porque até hoje eu pago aluguel, mas nunca mais acumulou. E depois foi outra casa de... Lá era o sítio, lá o primeiro sítio era R$1.000. Isso mais de 15 anos atrás, era R$1.000 o aluguel. Depois nós mudamos um para R$4.000. Tínhamos um sítio como casa de recuperação de mulheres, 2 projetos de crianças e mais aluguel de igreja, que nós pastoreávamos uma igreja. E Deus foi provendo na nossa vida, foi provendo. Eu não sei porque Deus está mandando falar isso aqui. Talvez aqui tem pessoas que estão precisando de ouvir isso. Escute, se você está desempregado há muito tempo, está procurando emprego e ainda não achou, mesmo assim faltando mão de obra, talvez Deus tenha outra coisa na sua vida, querido. É muito trabalho, mas não é mais no meio secular, é na obra dele. Sabe, em vez de você entrar para o quarto e falar o que você precisa, fala, Deus, tu sabes o que eu preciso, mas e o Senhor, o que o Senhor precisa? O que o Senhor precisa? Meu tempo está acabando. Mas quando o barco estava agitado, Jesus vem. Eu acho maravilhoso isso aqui, irmãos. A Bíblia fala que eles gritavam, eles estavam com medo. E quando Jesus vem, eles acham que era um fantasma. Mas não é da cultura de judeu acreditar em fantasma. Eu acho que o escritor quis dizer fantasma para não dizer que eles achavam que era um demônio. Porque muitas vezes nós estamos, irmãos, achando, nós estamos clamando por um milagre. E aí Jesus vem, nós ainda achamos que o que está vindo ainda não é Jesus, que ainda é o mal, ainda tentando nos oprimir. Só que ele grita, não tema, sou eu, não tema, sou eu. Eu acho isso aqui maravilhoso, porque no meio de gritos e mais gritos de outros homens, no meio de barulhos, de vento, de trovões, de raios, de quebra de água, Pedro ainda consegue ouvir a voz dele, que é aquela mesma voz que obrigou ele a entrar no barco. Ele consegue discernir em meio a tanto barulho a voz de Jesus. Escute, talvez nós precisamos nos isolar do mundo, dos barulhos, para ouvir o que Deus está falando aos nossos corações. Porque há uma missão para ser cumprida. Há um propósito a ser revelado ainda. Escute, eu tenho falado com Deus nas minhas orações, Senhor, não é desfazendo de tudo que o Senhor fez até aqui, porque o Senhor tem feito até aqui é muito, é mais do que eu esperava, mas eu sei que o Senhor fez até aqui na minha vida, não é nada do que o Senhor pode fazer ainda. Então eu não estou dizendo para você ser ingrato com o que Deus fez. O que eu estou dizendo é não contentar somente com o que Deus já fez. Espere mais de Deus. Ele é uma fonte inesgotável. Nós estamos vivendo dias que está sendo mais preciso de homens e mulheres com sede de Deus, irmão. Que vai me dar uma voz para sua alma, como Davi. Cala a boca, alma. Eu tenho falado disso. Direto eu me pego falando comigo mesmo. Cala a boca. Era legal quando eu andava de ônibus. No ponto de ônibus eu, cala a boca. Cala a boca. Semana mesmo eu peguei no quarto de oração, falando que mesmo, cala a boca, eu quero falar com Jesus.
Cala a boca, eu não quero te ouvir. Eu te conheço, você não presta. E Pedro, naquela tempestade, ele disse: se és tu, Jesus, se é tu mesmo que está andando nas águas, eu quero andar também. Então manda eu ir contigo, encontrar contigo. Sabe, eu nunca entendi se Jesus está vindo. O negócio já está feio dentro do barco. Para que eu vou encontrar com ele se ele já está vindo? E um dia o Espírito Santo me disse: é porque é melhor estar no mar agitado do que dentro de um barco que Jesus não está. Talvez sua vida está agitada, você está vivendo tantas coisas, porque já era para você ter saído desse lugar e encontrar com Jesus. Não estou entendendo? Talvez já era para você ter abrido mão desse relacionamento, talvez era você ter abrido mão desse emprego, talvez era tempo de você ter abrido mão dessa empresa. Eu não sei que você está preso e que Jesus não está mais lá, mas neste momento o Senhor vai te revelar. E Pedro começa a andar sobre as águas. Eu fico imaginando, irmão. Eu fico imaginando os conselhos dos discípulos. Pedro, você é louco! Pedro, já está ruim aqui, que lá não é Jesus, é um fantasma. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você tiver a visão clara de Cristo, nada mais importará. Quando você tiver a visão clara do seu destino, nada mais vai te importar, porque Ele será o teu alvo. Pedro começou a andar sobre as águas. Enquanto ele olhava para Jesus, ele não tinha sentimentos, ele não tinha medo, ele não tinha dúvida, ele não tinha amigos. Era ele, Cristo, agora sobre as águas. Tem vezes, irmão, que as pessoas falam assim com a gente: como vocês conseguem? Nós não conseguimos nada, irmão, já está tudo pronto, é só andar. Eu fiquei até com medo da minha apresentação aqui. Vou aproveitar que eu lembrei aqui, o que ele falei no começo: eu não sou isso tudo que essa mulher disse. Não estou dizendo que ela está mentindo, mas eu creio que ela é uma profeta do Senhor, então eu recebo. Mas eu não sou. Eu sou mais um filho de Deus que entendeu um pouquinho. E às vezes um pouquinho que a gente entende parece muito, porque parece que muitos de nós não entendemos quase nada. Então às vezes um pouquinho que a gente entende parece que é muito. Eu não estou dizendo que vocês não estão entendendo. Quando eu falo aqui, eu falo no contexto geral e genérico. Mas a Bíblia diz também que Pedro, andando sobre as águas, ele sentiu o vento. Isso também nos remete a esses dias. Nós vivemos numa igreja que sente tudo, mas não tem sentido a presença do Senhor como verdadeiramente ela é. Às vezes no louvor nós sentimos arrepios, sentimos sentimentos. Às vezes dizer uma coisa para você: a fé em Cristo Jesus não tem nada a ver com seus sentimentos. A fé não tem a ver com sentimentos. A fé em Cristo Jesus tem a ver com a razão. Fé é uma certeza. Fé é um fundamento. Escute, o fundamento desse prédio está lá embaixo. Ninguém vê esse fundamento, mas são esses fundamentos que seguram toda essa estrutura. Então a fé é o fundamento das coisas que não se viram, e uma convicção daquilo que se espera. Deixa eu dizer uma coisa: se você não tiver esse fundamento de fé, virá ventos fortes e irá te derrubar. E Pedro sentindo o vento. Irmãos, não tem nada a ver com sentimento. Não tem nada a ver, tem a ver com a certeza. E Pedro, ele sentindo o vento, ele começa a afundar. E sabe o que é interessante? Que parece meio confuso, porque lá Jesus estava do lado de fora, hoje Jesus está aqui dentro. Mas se eu tiver dúvida, ele sai para fora. Mas que a minha dúvida, eu ponho ele para fora. Mas ele não fica longe. Ele fica à distância de um braço. Se você tiver dúvida, peça ele socorro, chama ele para perto.
Porque a palavra diz que Pedro, sentindo medo, afundou-se. Mas clamando, socorro! Jesus, socorre-me! E Jesus já estava tão perto que só estendeu a mão. E disse para Pedro, homem de pequena fé. Irmão, com pequena fé estava andando sobre as águas. Mas olha o que eu entendo aqui. Para Pedro foi um sentimento. Para Jesus foi incredulidade. E Pedro, Jesus disse assim, por que duvidaste? Para Pedro foi só um sentimento. Escuta, talvez para você é só um sentimento. A Bíblia diz que ele sentiu e teve medo. Deixa eu dizer para você, o seu medo é uma incredulidade. A incredulidade afasta o Senhor de você. Porque o Senhor, ele é o amor. E a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo. Então, se nós estamos em Cristo, nós não temos mais medo. Nós não temos mais medo da morte, porque nós entendemos que a morte é uma porta. Embora eu não queira, eu acho que eu não preciso de morrer agora, mas um dia, lá com os meus 119 para 120 anos, porque é isso que a Bíblia diz. Que o homem vive até 120, não, pastor, 70, 80, não, irmão, aquilo lá é um salmo de Moisés, que era um salmo para as pessoas que estavam no deserto, que murmuraram, estavam condenados a viver 70 anos. Tanto que deles lá só entraram 2. Então, lá na frente eu quero falar para a morte, ô morte, se Jesus não vier, por que você demorou? Onde está Jesus? Então não tem mais medo, fique sobre seus pés. Pedro teve medo. Eu queria que você fechasse seus olhos essa manhã. Nós vamos encerrar aqui agora. Pedro sentiu medo. Medo é ausência de Jesus no nosso coração. Medo é ausência de fé. Medo é a carne gritando, a alma gritando. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eles estavam atravessando aquele mar. Não era um mar, eu já sabe que era um lago. Atravessaram um lago. Falava mar porque não via do outro lado. Eles foram salvar um gadareno que vivia possuído por legiões de demônio. Há uma geração aí fora como gadarenos em todos os segmentos deste mundo. Porque às vezes a gente acha que só uma família destruída financeiramente, com vícios, drogas, tem demônio. Não. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Se não estar com Jesus, se não estar cheio do Espírito Santo, estar com demônios. E Jesus não virá aqui na terra mais pregar para ninguém. Os anjos queriam pregar o Evangelho, os anjos queriam entregar as boas novas. Deixa eu dizer uma coisa, Deus não permitiu, porque Ele estabeleceu a sua igreja para fazer isso. Feche teus olhos. Deixa o Espírito Santo ministrar no teu coração nesta manhã. No lugar que você mora, no lugar que você trabalha, no lugar que você estuda, no lugar que você vive, no lugar que você convive, você é a resposta de Deus para aquele lugar. Eu não suporto mais morar aqui. Talvez Deus tenha até outro lugar para você morar. Enquanto você não cumprir o seu propósito naquele lugar, Deus não vai permitir você sair dali. Porque Deus não pode falhar, então nós também não podemos. Assim como Pedro, Jesus agarrou nas mãos de Pedro. Eles entraram para o barco. E o vento cessou. Deixa eu dizer para você, não é problema estar dentro de uma estrutura, sentindo um lugar seguro. Mas muitas vezes a agitação que está neste lugar é porque nós não estamos cumprindo o nosso propósito. E se nós cumprirmos o nosso propósito, haverá paz neste lugar. É muito sério isso, irmãos. É muito sério. Deus te chamou você com um propósito. Deus te chamou você com uma missão. Deus chamou você para os desígnios dele, não teus. Jesus não morreu na cruz do Calvário para que nós frequentássemos uma igreja.
Jesus morreu na cruz do Calvário. Embora nós congregamos e devemos congregar, porque isso aqui nos alinha, mas nós somos a igreja de Cristo. Eu quero te dar um primeiro desafio. Se você ainda tem dúvida do seu chamado, se você está passando por ventos contrários, eu queria te desafiar a sair do seu lugar e vir aqui à frente, para nós orarmos juntos. E se você está clamando por socorro, eu queria te desafiar a sair do seu lugar nessa manhã e vir aqui à frente. E nós vamos orarmos juntos. O Senhor vai segurar nas suas mãos. Você vai voltar a andar sobre as águas. Porque Jesus não voltou com Pedro no colo. Jesus voltou com Pedro andando sobre as águas. E esse é o propósito de Deus para a sua vida. Jesus disse: se creres em mim, como diz as Escrituras, farão as obras que eu faço, e farão maior ainda. Irmãos, eu não tenho visto morto ressuscitar. Eu não tenho visto paralítico andar. Eu não tenho visto leproso ser curado. O que está acontecendo com Cristo? Nada está acontecendo com nós, porque a nossa fé está fragilizada com os dias de hoje. Sai do teu lugar, eu sei que Deus falou com você nesta manhã. Sai do teu lugar nesta manhã. Eu não costumo fazer apelo para sair do lugar e vir à frente, mas o Senhor quer libertar algumas pessoas hoje. Talvez você não sabe o que está acontecendo. O Senhor, Ele vai te revelar nesta manhã o que está acontecendo. Você é a resposta de Deus para essa geração. As pessoas estão nas casas delas orando e pedindo a Deus por um socorro, e Deus vai te enviar, porque você é o propósito. Irmão, você só será feliz cumprindo aquilo que Deus te chamou para cumprir. Você só se sentirá realizado. Entenda isso no teu espírito. Não existe realização fora dos propósitos de Deus. Você não é um acaso. Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Sobre as águas eu caminho. Aleluia. Onde quer que chame, leva-me mais fundo